Nós definimos como um homicídio de maior complexidade aquele homicídio cujo inquérito policial já está em trâmite há pelo menos 2 anos e que, não obstante a realização de diversas diligências, ele ainda não conseguiu um apontamento de autoria. Geralmente se tratam de crimes onde você tem várias linhas de investigação, onde você não tem a motivação do crime de forma clara, ou o crime foi cometido, a dinâmica do crime foi cometida de forma obscura, quando não há testemunhas ou quando há testemunhas contraditórias. Então, esse tipo de investigação ela acaba se tornando mais complexa, requer outras técnicas investigativas que demandam tempo e demandam uma atenção redobrada. Então, isso caracteriza um homicídio de maior complexidade. O que motivou, então, o encerramento da DHMC foi o cumprimento integral da missão, que era reanalisar cerca de 3 mil inquéritos, né, que era a carga de inquéritos que nós tínhamos no ano de 2019. Então, reanalisar de forma técnica e cuidadosa todos esses inquéritos, conseguir a autoria de grande parte deles. Então, cumprida essa missão, reanalisados todos os inquéritos, agora nós podemos, né, esse efetivo policial que estava designado para essa delegacia passa a compor as demais delegacias de homicídio e atuar nos casos recentes, né? Isso vai trazer para a gente, provavelmente, um maior índice de solução de crimes e uma maior rapidez na solução dos casos. Eu acho que as dificuldades investigativas apresentadas antigamente, primeiro porque nós tínhamos ali, no ano de 2010, 2014, cerca de 700 casos de homicídio registrados em Curitiba por ano, e hoje nós temos uma média aí de 160, 170. Então, haviam muitos casos de homicídio e a Polícia Civil trabalhava com 1/3, praticamente, do efetivo que trabalha hoje. Então, essas investigações mais complexas, aliado a um baixo efetivo policial que tinha na época, acabava dificultando que fossem esgotadas todas as diligências possíveis e fossem realizadas diligências mais complexas. Essa reanálise dos inquéritos antigos ocorria por parte dos APJs. Assim que eles recebiam os inquéritos, eles analisavam todas as diligências que tinham sido feitas na época, avaliavam quais diligências não foram feitas e poderiam ser feitas, ouviam novamente testemunhas, identificavam se alguma testemunha importante não foi ouvida na época, entravam em contato de novo com familiares das vítimas e também voltavam à cena do crime para conversar com pessoas que ainda residiam naquela localidade, que poderiam, né, ter presenciado ou ouvido falar a respeito dos fatos. Aliado a isso, também foi investido em tecnologias, em ferramentas de inteligência, investigações digitais, sem contar, né, a importância crucial da perícia e da papiloscopia. Antigamente, né, nós precisávamos, quando nós tínhamos um vestígio balístico, nós enviávamos para análise pedindo uma comparação com um suspeito específico. Agora, né, com essas técnicas mais modernas, muitas vezes nós pegamos esses vestígios balísticos e solicitamos o confronto com o banco de dados do SINAB, o banco geral do SINAB. E muitas vezes, então, a perícia nos indicou um possível autor, o que conseguiu dar um novo rumo para a investigação. Quanto à papiloscopia também, na época ali dos inquéritos mais antigos, nós tínhamos que apontar um suspeito para que houvesse o confronto do suspeito apontado pela polícia com a digital coletada no local de crime. Então, muitos desses inquéritos nós podemos pegar essas digitais que estavam coletadas e mandar novamente para o Instituto de Identificação, e eles confrontaram com o Banco Geral do Estado e conseguiram nos indicar o suspeito. Então, o papel do Banco Nacional de Perfil Genético foi essencial. Nós podemos citar, por exemplo, o caso da Raquel, que foi um caso bastante emblemático, que foi solucionado graças, né, ao Banco Nacional de Perfil Genético. Nesse caso, a investigação era longa, havia sido muito bem trabalhado esse inquérito, mas essa integração desses bancos de dados nacional permitiu, né, que um indivíduo que estava preso no estado de São Paulo, ao se coletar o DNA e cruzar com o Banco Nacional, fosse detectado que ele era o responsável pelo abuso e pela morte da menina Raquel. Os resultados alcançados foram extremamente positivos. Vários inquéritos de homicídio e tentativa de homicídio foram solucionados, trazendo um conforto para os familiares dessas vítimas. Então, nós temos uma estatística que nos mostra que do ano de 2020 ao ano de 2025, cerca de 570 inquéritos de homicídio
e tentativa de homicídio foram solucionados, se chegou à autoria, o que demonstra, né, que uma equipe focada, com dedicação exclusiva nessa reanálise de inquéritos antigos, trazendo também as perícias, as papiloscopias e focado numa investigação mais moderna, é capaz de trazer excelentes resultados. E o determinante para o sucesso dessas investigações, né, para a gente chegar a autorias de crimes extremamente antigos, foi a dedicação, o comprometimento e a competência da equipe de policiais aqui lotados na Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade, que focaram, né, em investigações complexas, em ferramentas de inteligência, em investigações digitais, aliado também à modernização da perícia e da papiloscopia, que nos permitiu rever casos à luz dessas tecnologias mais modernas de perícia e papiloscopia e chegar muitas vezes à autoria dos fatos. Sempre foi muito importante evitar a prescrição desses crimes sem que todas as diligências possíveis tenham sido esgotadas, porque se tratando de homicídio se trata do nosso bem jurídico mais importante, né, que é a vida, e essa criação dessa delegacia, esse foco nesses inquéritos antigos, evita, né, que essa sensação de impunidade, evita que condutas tão graves, né, como cometidas por esse tipo de criminosos fiquem impunes. E também traz uma sensação de que a população pode sim confiar no Estado. Foi necessário, na época, criar essa delegacia porque existia uma grande quantidade de inquéritos policiais em trâmite há mais de 2 ou 3 anos e que ainda não havia uma indicação de autoria. Seja porque se tratavam de crimes cuja investigação era muito complexa, seja porque existia um pequeno efetivo policial, né? Hoje nós temos 3 vezes o efetivo policial que tínhamos naquela época, então se tratavam de inquéritos de investigações muito complexas e nós tínhamos um baixo efetivo policial, que não conseguia dar vazão a todos esses inquéritos. Então foi criada uma delegacia específica para trabalhar esses inquéritos não solucionados há 2 ou 3 anos e conseguir fazer uma reanálise desses inquéritos de forma mais apurada para que chegassem à solução desses crimes. Os policiais aqui da Divisão de Homicídios sempre demonstraram elevado comprometimento com os fatos aqui, com as investigações, e participaram de diversos cursos principalmente para o uso de ferramentas de inteligência, curso para aprender o uso de investigações digitais, então isso também foi essencial para que eles conseguissem esses bons resultados. É importante ressaltar que naquele período a gente não dispunha de investigações com tecnologia, nós não dispunhamos de investigações digitais, por exemplo, câmeras de segurança em vários lugares, e a própria perícia, a papiloscopia, e apesar de elas existirem naquela época, elas não eram automatizadas. Então existia muita dificuldade probatória porque não tínhamos todas as tecnologias de investigação que temos hoje. O impacto para a família é muito positivo. Muitas vezes esses familiares já não tinham mais muita esperança de que conseguissem, né, uma solução, uma justiça para a morte de entes queridos. Então acaba trazendo um alívio emocional, uma sensação de justiça e uma confiança da sociedade na aplicação da lei e no Estado. Para a sociedade em geral também, a DHMC, solucionando esses inquéritos antigos com a prisão desses homicidas, é extremamente benéfico, porque muitos desses homicidas que cometiam crimes aí há 7, 8, 10 anos atrás, eles cometeram uma série de crimes e acabaram então ficando impunes. E assim, com a criação dessa delegacia, esses homicidas acabam sendo punidos e isso evita que eles continuem cometendo outros crimes, o que acaba encerrando aquele ciclo de violência. A Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade ela foi criada no ano de 2014 com a intenção de selecionar equipes, uma delegacia, uma equipe que pudesse dar vazão a uma quantidade de inquéritos que estavam em trâmite na época na delegacia há mais de 2 ou 3 anos, inquéritos de homicídios que estavam em trâmites há mais de 2 ou 3 anos e ainda não haviam sido solucionados. Então a ideia, né, estratégica da DHMC na época é selecionar uma equipe para que essa equipe pudesse dar vazão a essa quantidade de inquéritos que ainda não tinham sido solucionados e que já estavam em trâmite há mais de 2 ou 3 anos.